Meus amigos, vamos dar uma base absolutamente sólida, indestrutível ao nosso autoconhecimento e à nossa autorrealização. Porque temos a absoluta certeza que a religião do futuro da humanidade, a começar de hoje, vai ser autoconhecimento e autorrealização. E alguém deve ser pioneiro desta humanidade de amanhã e de hoje. E nós temos que ser os pioneiros desta nova humanidade. Por isso, nós devemos conhecer autoconhecimento e autorrealização por experiência própria e imediata, e não por crença em testemunhos alheios. Experiência imediata. Ora, toda autorrealização baseada em autoconhecimento tem por raiz o monismo absoluto. Monismo absoluto está prevalecendo em toda a humanidade culta a ideia do monismo absoluto. 2/3 da humanidade, mais ou menos 2/3, habitam a Ásia. Os países mais populosos do mundo são da Ásia: China, Índia e outros. 1/3 da humanidade, mais ou menos, habita a Europa e as Américas, e um pouco a Austrália e a África. Mas o grosso é mesmo da Ásia, na Europa e nas Américas. Ora, os 2/3 que habitam a Ásia seguiam praticamente pelo espírito da Bhagavad Gita. Seja brahmanismo hindu, seja budismo chinês e mesmo japonês, no fundo é o espírito da Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita é a consciência espiritual da Ásia, isto é, de 2/3 da humanidade. E o espírito da Bhagavad Gita é 100% monista, não é monoteísta, é monista mesmo. O Evangelho do Cristo é 100% monista, não é monoteísta. As teologias são monoteístas porque herdaram o monoteísmo do judaísmo. Os primeiros cristãos eram todos judeus. Então a infiltração do monoteísmo judaico contaminou o monismo do Evangelho. Mas vocês estão observando que agora, no caso do segundo milênio, e quase na alvorada do terceiro milênio, a elite da cristandade europeia e americana, a elite, não a massa, mas a elite, está voltando para o monismo. Está se afastando do monoteísmo judaico e está entrando no monismo do Evangelho do Cristo. Quer dizer, o mundo de amanhã é rigorosamente monista, seja por parte da Bhagavad Gita e de outros escritos espirituais da Ásia, seja na base do Evangelho do Cristo. É rigoroso monismo. Muitos não sabem distinguir entre o monismo e o monoteísmo. O monismo diz que Deus em tudo e tudo em Deus. Ou seja, a essência está em todas as existências. Isso é monismo. Ou o infinito está em todos os finitos. Ou a divindade está em todas as criaturas. Isto é monismo absoluto. O monoteísmo também admite um só Deus, mas um Deus transcendente. O monoteísmo não aceita a imanência de Deus no mundo. O monoteísmo diz: Deus mora do outro lado do universo e nós moramos aqui. Há uma distância infinita entre nós e Deus.
Porque Deus não está aqui. Yahvé mora do outro lado do universo. Isto nos veio da África. Desde o tempo de Moisés, que é africano, não se esqueçam que Moisés é africano, veio o monoteísmo egípcio e se infiltrou no Ocidente. Mas Jesus é rigorosamente monista. Ele não afirma que Deus mora do outro lado do mundo e nós moramos aqui. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. O Pai também está em vós e vós estáis no Pai. Sempre a ideia do monismo absoluto. Mas o Pai é maior do que eu. Ele não é panteísta, porque o panteísta identifica o finito com o infinito. Para o panteísta, a soma total dos finitos é igual ao infinito, o que é o anti-erro do panteísmo. Jesus não é panteísta, ele é monista. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Quer dizer, ele admite a transcendência da divindade, mas também admite a imanência da divindade em todas as criaturas. Esta é a única verdade defensável. Eternamente, logicamente, matematicamente, nós não podemos pensar de outro modo. De maneira que a humanidade do futuro vai ser rigorosamente lógica, vai ser rigorosamente matemática, vamos dizer, realista. A realidade é que o infinito está em todos os finitos e todos os finitos estão no infinito. A imanência das criaturas no Criador e do Criador nas criaturas. Isto é monismo absoluto. A Ásia toda sempre foi monista. A Bhagavad Gita é 100% monista. O Evangelho é 100% monista. Graças a Deus, a cristandade europeia e americana está voltando pouco a pouco à base monista do Evangelho. Já estão falando na onipresença de Deus no mundo, já estão falando na imanência de Deus nas criaturas, no Cristo interno, seja o que for. Isto é um regresso ao monismo do Evangelho e da Bhagavad Gita. O que é que tem que ver isto com autoconhecimento e autorrealização? Se Deus fosse um Deus transcendente apenas, e não um Deus imanente, nós nunca poderíamos ter experiência de Deus. Nós podíamos ter uma crença num Deus ausente, num Deus transcendente, mas nós nunca poderíamos ter uma experiência, porque ninguém pode ter uma experiência de um Deus ausente. Não há nenhuma possibilidade. É antimatemático e antilógico e anticósmico ter experiência de uma entidade ausente. Eu só posso ter experiência de uma entidade presente. Logo, o monismo, a imanência de Deus em todas as criaturas e agora em nós, é a base do autoconhecimento. Eu só posso conhecer o Deus em mim. Eu não posso conhecer o Deus em Deus. A divindade como ausente nunca pode ser objeto da minha experiência. Mas a divindade como o meu Deus presente e imanente pode ser base da minha experiência. Logo, autoconhecimento supõe a imanência de Deus em nós, que está no Evangelho e que está na Bhagavad Gita, em todos os grandes livros da humanidade. Se Deus está presente em mim, o que é absolutamente certo, porque Deus é onipresente, e na onipresença não há nenhuma ausência, não há buracos, não há vácuos, não há lacunas na onipresença de Deus.
Se eu admito que Deus não está em mim, eu destruo a onipresença de Deus. Porque aqui já há uma ausência. Se há uma única ausência na presença de Deus, Deus não está onipresente. Não, para afirmar a onipresença de Deus, eu não posso admitir nenhuma ausência de Deus em nenhuma criatura, nem em mim, nem em outros. Isto é absolutamente certo. Logo, é absolutamente certo que Deus está em mim e que eu estou em Deus. Isto, porém, não é a solução do meu problema. Isto não é solução. A solução não é o fato objetivo da presença de Deus. Se isto fosse uma solução, uma redenção, uma autorrealização, não seria nenhum problema a autorrealização e a redenção, mas o problema não está no fato objetivo da onipresença de Deus. O problema está na conscientização subjetiva desta presença objetiva. Isso é o pivô de toda a questão. Eu devo ter consciência da presença de Deus. Não é a presença de Deus que me redime dos meus males, nem das minhas maldades. Senão não haveria maldades. E não haveria males no mundo se a presença de Deus fosse suficiente. A presença de Deus não me redime se eu não tiver consciência desta presença de Deus. Logo, o meu problema é conscientizar a realidade da presença de Deus em mim. Este é o grande problema da humanidade. Estes maravilhosos livros, A Arte de Curar pelo Espírito, de Joel Goldsmith, aquele outro demônio Sadhu, Dias de Grande Paz, são livros maravilhosos para conscientizar a presença de Deus. Dos livros escritos por homens, são estes dos melhores, porque esses dois livros insistem, e seus autores tinham experiência. Moni Sadhu tinha experiência da presença de Deus. E Joel Goldsmith tinha experiência da presença de Deus. Senão eles não podiam dizer com tanta ênfase e com tremenda convicção essas verdades. Eles insistem com seus leitores. Tu deves ter absoluta certeza, por uma experiência imediata, de que Deus está em ti e tu estás em Deus. Isto é o alfa e ômega de todos estes livros. E é o nosso problema. Ter a consciência nítida. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Quem consegue esta consciência nítida da presença de Deus realizou a coisa mais importante da sua vida. Porque o resto são corolários. O resto são consequências. Se eu tenho a consciência nítida da presença de Deus em mim, que nós chamamos a vertical da mística. A grande vertical da mística é a consciência da presença de Deus. E se eu tenho a consciência da presença de Deus, então eu amo o Senhor meu Deus com toda a minha alma, com toda a minha mente, com todo o meu coração e com todas as minhas forças, segundo as palavras do Cristo. Este, ele diz, é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Ele insiste, é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Ter a consciência da presença de Deus e, como corolário, amar este Deus conscientemente presente, amar
com todas as potências da natureza humana. Ele enumera 4 potencialidades da natureza humana: alma, mente, coração e forças. Alma é a parte espiritual da humanidade, da nossa natureza. Mente é a parte intelectual da nossa natureza. Coração é a parte emocional. E forças é a parte corporal. Devemos conscientizar e amar a presença de Deus em nós, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e até corporalmente. Isto o mestre considera como a totalidade da natureza humana. É o amor integral, é a consciência integral da presença de Deus. Ele afirma que este é o maior de todos os mandamentos. Porque o doutor da lei só tinha pedido isto. Aquele teólogo da sinagoga perguntou pelo maior de todos os mandamentos. E Jesus respondeu com absoluta clareza o que o doutor da lei tinha pedido. Ele acrescentou por conta própria o 2º mandamento, que o teólogo da sinagoga não tinha pedido. Porque Jesus quer mostrar que se alguém tem a consciência e o amor integral da presença de Deus em nós, a consequência disto será o que vem agora, que o doutor não tinha pedido. Ele dá de graça, de presente, o 2º mandamento. O 2º mandamento, porém, que é a consequência do primeiro, é o corolário, é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto é uma consequência inevitável da experiência mística, vertical de Deus. Porque se eu vejo Deus em mim, se eu tenho a consciência de Deus em mim, imediatamente eu também tenho a consciência da presença de Deus em qualquer outro ser humano. E até em qualquer outra criatura, mesmo não humana. O verdadeiro místico tem experiência da presença de Deus em si. E imediatamente ele sabe: este mesmo Deus que está em mim, está em fulano, está em ciclano, está em beltrano, está nos animais, está nos vegetais, está nos minerais, está em toda parte, em toda criatura. Porque este Deus não pode estar parcialmente presente e parcialmente ausente. Isto, todo místico, que é o homem mais lógico do mundo, porque a mística é a pura matemática, ele não pode deixar de ver Deus nas outras criaturas. Se ele descobriu Deus em si, ele não pode dizer: este Deus é propriedade minha privativa, os outros não têm Deus. Isso é absurdo. O místico é o lógico por excelência. Então, se o Deus está em mim, não é o meu Deus privativo, exclusivo, é o Deus de todas as criaturas. O meu Deus está em ti. O meu Deus está no animal. O meu Deus está no vegetal. O meu Deus está no mineral. Meu Deus está em todos os finitos, porque o infinito está presente em todos os finitos. Isto é uma lógica absoluta e irrefutável. A mística é a mais alta lógica e a mais alta matemática que existe, porque é realidade absoluta e irrefutável. E nós temos que chegar a esse ponto de experiência da realidade de Deus em nós e como transbordamento da realidade de Deus em todas as criaturas. Isto é, monismo. O monismo é o primeiro mandamento. O monismo é a própria mística. O monismo é pura matemática. O monismo é lógica absoluta.
E fora disto, nós não podemos fazer autorrealização. Portanto, a nossa autorrealização está baseada na experiência imediata, na consciência nítida da presença de Deus em mim e em todas as criaturas. Em mim, a vertical da mística. Em todas as criaturas, a horizontal da ética. Necessariamente, eu amo todas as criaturas. Quando eu cheguei a amar o Deus em mim, com toda a minha alma, com toda a minha mente, com todo o meu coração e com todas as forças do meu corpo. O segundo mandamento é um transbordamento irresistível e inevitável do primeiro mandamento. O problema está no primeiro mandamento. Se eu consigo uma consciência nítida, indestrutível, eterna da presença de Deus em mim. Este é o problema dos problemas. Nós estamos aqui para isto. Dias de solidão são propícios para consolidar em si a consciência da presença de Deus. Isto é uma tremenda metafísica. Não é nenhum devocionalismo. É uma metafísica sincera, absoluta, nitidamente lógica e matemática. E nós temos que realizar esta metafísica, o monismo, ou esta mística. Estranhamente, todas essas palavras começam com M. Monismo, matemática, metafísica, mística, tudo, no fundo, é a mesma coisa. São muitas palavras para uma única realidade. De maneira que conscientizar definitivamente a presença de Deus em nós resolve todos os problemas. O problema da ética é apenas um problema derivado. Que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, isto é uma consequência da experiência de Deus em mim. Não é propriamente um novo mandamento, é um corolário do primeiro mandamento. Porque isto, para qualquer místico de experiência, é evidente que o seu semelhante merece o mesmo amor que ele mesmo. Porque o mesmo Deus que está em mim também está em ti, está em qualquer criatura. Logo, as criaturas merecem amor, não por serem criaturas, mas por serem recipientes do Criador, por serem reflexos, representantes, embaixadores, conscientes ou inconscientes, isso não interessa. São embaixadores da divindade. São recipientes da divindade. São existências finitas nas quais está a essência infinita. Temos que chegar a essa lógica, porque se nós não chegarmos a esta lógica, qualquer um nos pode refutar amanhã e dizer isto é bobagem, isto é devocionalismo, mas isto não é sustentável perante a lógica e a matemática. Não. A nossa mística e a nossa metafísica, o nosso autoconhecimento, a nossa autorrealização, tem que ser tão certas como 2 vezes 2 é 4. Se não for assim, não vale nada. Mas felizmente isto é possível. Eu posso ter absoluta certeza da presença do infinito no meu finito, da presença da essência na minha existência e, consequentemente, na existência dos outros. Isto podemos. Nós temos que ser os pioneiros da lógica, os pioneiros da realidade, os pioneiros da verdade, os pioneiros da matemática absoluta, que é baseado na ideia do monismo,
da presença do infinito em todos os finitos. Os finitos não podem revelar adequadamente o infinito. Porque o recebido está no recipiente segundo a capacidade do recipiente, sendo que a capacidade dos recipientes finitos varia de 1 para 1000, de 1 para 1 milhão, de 1 para 1 bilhão. Os recipientes são de diversas capacidades. Há recipientes muito pequeninos, como no mundo mineral. Há recipientes um pouco mais perfeitos, como no mundo vegetal. Há recipientes ainda mais perfeitos, como no mundo animal. E há recipientes ainda mais perfeitos, como no mundo hominal. Mas acima de nós, certamente, há outros recipientes muito mais perfeitos. Mas cada recipiente revela o seu conteúdo, o infinito. Cada finito revela o infinito na medida da sua finitude. Cada finito revela o infinito, não infinitamente, mas finitamente. Porque é claro que todo o finito só pode revelar finitamente, em diversos graus de finitude, a realidade infinita. Isto vai ser sempre assim. Nunca nenhuma criatura finita pode revelar perfeitamente o Criador infinito. Isto é contra toda lógica e contra a matemática. Mas também não há necessidade. Por isso diz a Bhagavad Gita, Maya, que é o mundo dos finitos, a Bhagavad Gita chama Maya, a natureza. Maya revela Brahman. O finito revela o infinito. E a Bhagavad Gita não acrescenta. Mas Maya também vela, encobre, velar, é cobrir como véu. Maya também vela Brahman. Muitos não compreendem esta maravilhosa frase da Bhagavad Gita. A natureza revela a divindade, mas a natureza também vela, encobre a divindade, porque todo finito revela o infinito, mas todo finito também encobre o infinito, porque o finito não pode revelar perfeitamente o infinito, pode só revelar imperfeitamente o infinito. Quanto maior é a capacidade do recipiente finito, maior é a manifestação que ela faz do seu conteúdo infinito. Mas a capacidade é sempre limitada. Varia de pessoa a pessoa. Não há dois seres humanos que revelem Deus do mesmo modo. Porque dois seres humanos são finitos na sua capacidade humana. E cada um revela a Deus na capacidade da sua finitude humana. Por isso, não devemos esperar que a experiência que cada um tem de Deus seja padronizada, que seja igual aos outros. Não. Aqui entre nós não haverá duas pessoas que tenham de Deus a mesma ideia. A mesma experiência. Não tem. Cada um tem um certo grau de experiência de Deus. Um grau maior, um grau menor, mas ninguém tem a plenitude da experiência de Deus. O próprio Cristo diz de si que ele conhece o Pai, porque o Pai está nele, mas afirma logo, mas apesar disto, o Pai é muito maior do que eu. Logo, ele afirma que por maior que seja a sua experiência de Deus, contudo, não é uma experiência infinita absoluta. E afirma dos seus discípulos, vós fareis as mesmas obras que eu faço. E vós fareis obras
até maior do que eu faço. Quer dizer, ele admite a possibilidade de um supercristo, de um Cristo que ainda revele mais perfeitamente a divindade do que ele. Neste planeta Terra, nós não conhecemos uma pessoa humana que tenha revelado mais perfeitamente a divindade do que ele, mas ele não dá isto como ponto final. Ele não é arrogante ou intransigente, dizendo não é possível uma experiência maior de Deus do que a que eu tenho. Ele nunca disse isto. Ele deixa a porta aberta para uma evolução ainda além dele, ainda maior, porque toda evolução é uma jornada. A evolução nunca é uma chegada. Não existe evolução chegada, só existe evolução jornada. A evolução é um processo dinâmico e não é um estado definitivo. Não é uma meta, é sempre uma seta na encruzilhada. A evolução sempre deixa o caminho aberto para coisas maiores. A evolução não conhece luz vermelha na estrada, trânsito impedido para sempre. Não, isso não existe. A evolução sempre deixa luz verde na estrada, trânsito desimpedido. Pode seguir adiante, 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 porque todo o finito, em demanda do infinito, diz a matemática, todo o finito, em demanda do infinito, está sempre a uma distância infinita. Nós nunca podemos coincidir com o infinito. É absurdo afirmar que nós, criaturas, possamos uma vez ser essencialmente idênticos ao Criador. Isto é antimatemático, isto é antilógico. Nós podemos aproximar-nos cada vez mais do infinito. Nós nunca podemos coincidir com o infinito, porque a evolução dos finitos não dá infinito, dá um finito cada vez maior. Isso se chama autorrealização. A nossa autorrealização nunca é uma chegada, sempre é uma jornada. A vida eterna não é uma chegada a um ponto definitivo. É absurdo supor que a vida eterna seja uma chegada, uma meta. A vida eterna é uma eterna jornada rumo ao infinito, em linha reta, sem zigue-zagues para a direita e para a esquerda, porque esses zigue-zagues acabam pouco a pouco. Os zigue-zagues supõem dúvida, incerteza. Por isso estamos zigue-zagueando para a direita e para a esquerda, porque não sabemos bem o caminho. Mas quando alguém se inicia na linha reta, ele é iniciado. Adeus zigue-zagues. Ele não vai mais perder o seu tempo zigue-zagueando para a direita, zigue-zagueando para a esquerda. Ele está iniciado, retificado. Está retificado na sua jornada. Ele sabe, o caminho em que eu estou está certo. Eu estou longe, claro, e sempre estarei longe da meta, porque eu não posso coincidir com a meta. Mas isto não tem importância. Eu não posso coincidir com a meta. Também não há nenhuma necessidade disto. É absurdo querer coincidir com a meta. Eu não posso coincidir com o infinito. A minha evolução consiste em não aberrar do caminho reto rumo à meta certa. Isto nós chamamos autoconhecimento e autorrealização. A autorrealização é uma eterna jornada em linha reta rumo ao infinito, mas não uma chegada. Uma chegada não existe, isto é pura ilusão. O finito sempre está a uma distância infinita do infinito. Nunca conheci o infinito. Nós podemos conscientizar cada vez mais
a nossa essencial identidade com o infinito. Na essência há identidade, não na existência. Na nossa existencialidade humana, nós somos capazes de evolução. Na nossa essencialidade divina, nós coincidimos com a própria divindade. Porque o elemento essencial em nós, o elemento Deus em nós, está no tempo da jornada. Ele é, ele não existe. Existir é uma jornada, ser é uma chegada. No ser nós estamos na meta, no existir nós estamos sempre no caminho. Toda a nossa autorrealização se refere à nossa existencialidade humana. Eu devo aumentar em mim cada vez mais a consciência da minha essencial identidade com o infinito. E a minha existencialidade se deve aproximar o mais possível da minha essencialidade. Esta é a nossa jornada. Na minha existência eu sou muito limitado e muito primitivo, mas eu posso aumentar o grau da minha existencialidade humana, conscientizando nitidamente a minha essencialidade divina. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim. Eu estou no Pai. Isto é, consciência da nossa essência divina. Da minha essência, eu sou igual a Deus. Não na minha existência humana, mas, segundo eternas leis cósmicas, a existência deve assimilar-se o mais possível à essência. Nunca pode coincidir com ela, mas pode aproximar-se. Isso se chama evolução, conscientização do finito rumo ao infinito. De maneira que intensifiquemos, verticalizemos, realizemos, tornemos real o que é realizável, que a nossa essência é uma só. A essência de todos os finitos é o infinito. Mas a existência dos finitos tem que aproximar-se o mais possível da essência do infinito. Nas criaturas extra-humanas isto não é possível, porque lá há uma consciência automática. Fora de nós, a consciência não é flexível, não é maleável, não é elástica. É uma consciência rígida, é uma consciência automática. O mineral, o vegetal e o animal tem uma consciência padronizada, automática. São assim e acabou-se. Nós recebemos uma consciência muito elástica. Deus nos criou o menos possível para que nós nos possamos criar o mais possível. Isto é a elasticidade da nossa consciência. Então, temos que aproveitar a elasticidade da nossa consciência e tornar-nos cada vez mais do que Deus nos fez. É a história dos talentos. Aquele que recebeu 5 talentos devolveu 10 talentos. Os primeiros 5 talentos eram de Deus. Mas os segundos 5 talentos que ele restituiu não eram de Deus. Eram deste operário, quer dizer, os segundos 5 talentos da parábola, ou os segundos 2 talentos do segundo século,
não é dádiva de Deus, é criatividade humana, da consciência da elasticidade humana. Este servo duplicou aquilo que ele recebeu de Deus. De Deus ele recebeu 5 ou 2. E a Deus ele restituiu 10 ou 4. Isto é a grandeza humana. Poder ser criador. Deus é criador. E o homem é criador. E quanto mais criador o homem se tornar, mais ele se aproxima de Deus. Nós somos criadores finitos. Deus é o criador infinito. A finitude da minha criatividade é o meu grande privilégio. Eu sou uma criatura criadora, não sou apenas uma criatura criada. O resto da natureza é criatura criada, mas não criadora. Nós somos as únicas criaturas criadoras, criativas e criadoras aqui no planeta Terra. E a nossa grandeza consiste essencialmente na criatividade daquilo que Deus nos deu, na atualização das nossas potencialidades recebidas de Deus. A potencialidade é dom de Deus. A potencialidade criativa é dom de Deus. A atualização desta potencialidade, isto é obra minha. Isto se chama autorização. Ser criador. Fazer-nos maior do que Deus nos fez. E é vontade de Deus que a criatura humana se torne maior, melhor do que Deus a fez. Deus deu apenas a potencialidade, não deu a atualidade. A atualização da potencialidade é obra nossa. Toda a nossa grandeza consiste na atualização das nossas potencialidades recebidas de Deus. Por isso devemos conscientizar a nossa intrínseca criatividade, a conscientização da nossa realidade, da nossa essência divina que se manifesta em existências humanas, é o fundamento de toda a autorização. Eu e o Pai somos um. Eu sou criador, finitamente criador, como o Pai é infinitamente criador. Eu posso fazer de mim algo que Deus não fez. Ele me deu a possibilidade de eu me fazer melhor do que Ele me fez. E se eu me fizer melhor e maior do que Ele me fez, eu sou um servo bom e fiel. E entrarei no gozo de meu Senhor. Ser servo bom e fiel. E entrar no gozo do meu Senhor é a atualização das potencialidades que eu recebi de Deus. A quem muito foi dado, muito lhe será exigido. A quem pouco foi dado, pouco lhe será exigido. A quem foi dado 5, lhe será exigido mais do que 5. Quem foi dado 2, lhe será exigido mais do que 2. E ai daquele que não der mais do que recebeu, que estagnar na sua potencialidade sem nenhuma atualização,
é servo mau e preguiçoso. Deus não admite estagnação. Toda estagnação acaba em evolução. E toda evolução acaba no ponto zero. Quem tem receberá mais. Mas quem não tem, perderá até aquilo que ele tem. Quem não tem atualização das suas potencialidades, perderá até a potencialidade que ele tem, porque Deus não dá potencialidades para não serem atualizadas. Deus só dá potencialidades para serem atualizadas. Estamos aqui para atualizar as nossas potencialidades. Podemos e devemos. Quem pode, deve. E quem pode e deve e não faz, cria débito. E todo débito gera sofrimento. Todo sofrimento vem do débito. E todo débito vem de não fazermos o que podemos e devemos fazer. Se todos fizessem o que devem e podem, não haveria débito, não haveria culpa, não haveria karma. Mas como o grosso da humanidade não faz o que deve e o que pode, a humanidade está cheia de débitos, de culpas, de karmas, de pecados. E daí vem todos os sofrimentos. A maldade gera os males. Se não houvesse maldade, não haveria males. A maldade é não fazer o que se pode e o que se deve. Isto é maldade. As leis cósmicas não admitem esta discrepância entre o fazer e o poder fazer. Quem pode, deve. E quem pode e deve não faz, cria débito. E todo débito gera sofrimento. Toda maldade gera males. Enquanto houver maldades na humanidade, haverá males.